Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Estamos no Outubro Rosa, mês conhecido mundialmente por ações voltadas à conscientização, esclarecimento e prevenção do câncer de mama. O movimento é celebrado desde os anos 90. O diagnóstico precoce ainda é o maior aliado para o tratamento eficaz do câncer de mama, o que aumenta muito as chances de tratamento e até de cura. Os principais fatores de risco comportamentais relacionados ao desenvolvimento do câncer de mama são excesso de peso corporal, falta de atividade física e consumo de bebidas alcoólicas. É o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo, atrás apenas do de pele não melanoma. Responde atualmente por cerca de 28% dos casos novos de câncer em mulheres. E para conversar sobre este assunto, nós convidamos o oncologista, Dr. Marcos França. Olá, doutor. Obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo aqui ao Band Entrevista. Vamos falar, estamos aí nesse Outubro Rosa, que na verdade é muito importante, né? Você tem um mês todo de ações voltadas e, acima de tudo, para conscientizar a população sobre o tema. Não tenha dúvida. Na verdade, o câncer de mama é uma das doenças que são realmente facilmente, e você consegue diagnosticá-la precocemente, você consegue mudar o curso da doença. Então, saber quanto antes que a gente tem, porventura, uma lesão mamária, ajuda bastante a gente ter um desfecho, ou seja, a gente tem uma chance de curabilidade maior, com menores recursos e com menos efeitos colaterais do tratamento. O principal exame é a mamografia? Sem dúvida. A mamografia é o exame que mais a gente tem em voga, que defende quanto à rastreabilidade de pequenas lesões. O interessante da mamografia é que mesmo lesões não detectáveis pela mulher podem ser visualizadas no exame mamográfico. A mamografia ela pode, na verdade, triar outros exames a serem realizados. Ela, na verdade, não quer dizer para a gente que haja uma lesão mamária, mas ela pode sugerir que haja alguma coisa mais para ser investigado. Eu li algo a respeito, não sei se faz muito sentido, doutor, que teve uma época em que pedia muito para que a mulher fizesse o exame de toque, né, de mama. Só que aí, hoje em dia, isso não é mais tão recomendado, e aí, obviamente, que o senhor que vai me dizer se eu estou certa ou errada, porque muitas vezes são caroços muito pequenos, a mulher não identifica e ela pensa, não, tá tudo bem, eu não estou identificando nada. Isso faz sentido? Na verdade, o que acontece? Por que a gente fala tão em voga da mamografia? Porque é um exame de rastreamento, é um exame que você consegue diagnosticar precocemente alguém para que você tenha uma intervenção e que mude o curso da doença. O autoexame da mama, que é, na verdade, que a gente menciona de exame de toque, ele é um exame que pode chamar a atenção da mulher para algum tipo de alteração. A gente sabe que, infelizmente, o acesso à mamografia não é amplo no nosso país. Então, é importante que a mulher conheça seu corpo. Então, a avaliação do autoexame ela não previne o câncer de mama, mas ela é um grande chamariz para que a mulher procure um médico. Então, qualquer tipo de alteração no autoexame é importante com que ela vá ao médico. A única questão que a gente precisa mencionar é um autoexame mamário normal não exclui a necessidade de realização de uma mamografia. Verdade, isso é muito importante a gente esclarecer. E a partir de qual idade é importante a mulher já começar a fazer essa mamografia? Existe uma variedade muito grande, na verdade quem define isso são diversas sociedades internacionais médicas, mas de consenso geral, a partir dos 50 anos a mulher deve começar o exame mamográfico. A depender se ela tiver algum tipo de fator de risco, por exemplo, se ela tiver parentes próximos com câncer de mama, o risco de câncer de mama dela pode ser maior em idades mais precoces. Então, para algumas subpopulações de pacientes, a dependendo qual é o histórico pessoal de câncer, por exemplo, a gente pode começar esse exame a partir dos 40 ou 45 anos de idade. E aí é importante refazê-lo em qual periodicidade? Isso vai depender bastante dos resultados dos exames. Então, uma mulher que, por exemplo, tem um exame mamográfico que não mostra alteração, esse exame pode ser feito anual e depois de um determinado período você pode fazer isso a cada 2 anos. Se a mulher tiver algum tipo de alteração mamária, ainda que não seja uma lesão tumoral, às vezes requer uma investigação mais precoce. Então, tem mulheres, por exemplo, que fazem uma mamografia e a gente percebe que o exame deve ser repetido dali a 6 meses, por exemplo. Porque apesar daquele exame não ter uma alteração muito clara, ele não foi conclusivo para um diagnóstico específico. Então, isso vai depender basicamente de cada caso em específico. A hereditariedade, doutor, ele é um fator importante? Esse é um assunto que a gente ouve bastante no consultório hoje. Então, a gente antigamente ouvia muitos pacientes com diagnóstica no consultório, então a gente tem visto muitos pacientes ou muitas pessoas com medo de câncer procurando o consultório, na verdade exatamente para ter esse aconselhamento. Sem dúvida, a hereditariedade é um fator de risco. Felizmente, a menor parte dos tumores dos diagnósticos de câncer de mama são relacionados hoje à hereditariedade. A menor parte? A menor parte. A maior parte dos tumores são tumores que a gente chama de esporádicos, que não tem uma correlação familiar muito clara. Mas, sem dúvida, isso é uma coisa importante. Por exemplo, existe uma determinada alteração genética que pode aumentar, quando presente, em até 60% a 90% de chance da mulher ter câncer de mama ao longo da vida.
pensar, é um dado meio que muito alarmante. A pessoa ter 90% de chance de ter câncer de mama ao longo da vida é um dado extremamente impressionante. O maior exemplo disso, a gente sabe do efeito Angelina Jolie. Quando a Angelina Jolie teve o diagnóstico de lesão mamária, a gente percebeu que ela tinha efetivamente essas duas alterações genéticas, motivou que outras mulheres procurassem um cuidado um pouco mais específico. E aí ela retirou, não é isso? Ela retirou as mamas. Exato. Né? Para pacientes que têm essa determinada alteração genética, a gente recomenda algumas avaliações específicas. Dentre elas, se a gente percebe que esse risco efetivamente é tão elevado a ponto de ser 90%, a gente pode recomendar de forma preventiva a retirada das mamas, por exemplo, para evitar o surgimento de tumor. É muito raro isso acontecer? Felizmente é muito raro, como mencionei, a maior parte dos tumores são tumores esporádicos e não são tumores hereditários. Tem uma outra questão envolvida a isso. A gente está mencionando que é ao longo da vida. Isso pode acontecer com 20, 30, 40, 90 anos de idade. Então, talvez seja muito fácil a gente determinar ou sugerir para uma mulher tirar as mamas com 60, 50 anos de idade, quando ela já teve filhos, já casou. Agora, que dirá de uma mulher mais jovem? Talvez uma mulher de 20 anos de idade. Será que essa mesma mulher a gente precisa aconselhar dessa forma? É muito difícil porque envolve vários conceitos pessoais, envolve o que a pessoa deseja. Então, o que a gente sempre faz, associado às avaliações hereditárias, Renata, a gente procura com que a mulher faça um aconselhamento também psicológico, para que a gente consiga avaliar se efetivamente ela consegue lidar com essa informação, caso a informação seja presente. Só para ficar um pouco mais claro, no caso da Angelina Jolie, ela tinha um fator hereditário, não é isso? Perfeito. E ela não tinha o câncer, a retirada da mama era para evitar um possível câncer. Exatamente isso. Não é isso? Porque, como eu mencionei, ela tinha essa alteração genética cuja chance de risco de efeito de câncer de mama ao longo da vida ele é muito elevado. Então, você não espera a lesão aparecer. Até porque você não sabe qual vai ser a manifestação da lesão quando ela aparecer. Então, mesmo ela antes pode vir muito grave, pode vir mais leve, mas... Às vezes, mesmo antes, você recomenda uma retirada, mesmo ela tendo, por exemplo, exames mamográficos perfeitamente normais. Caramba, entendi. Tudo isso tem que ser muito bem analisado com um profissional, né? Um profissional que trata do assunto, porque como você falou, uma mulher que ainda não tem, você fala para ela, ó, a probabilidade de você ter é muito grande, isso mexe com o psicológico. Não tenha dúvida. Então, antes de qualquer teste genético, a gente geralmente faz uma avaliação psicológica prévia. Mas é importante dizer, mais uma vez, a maior parte dos tumores de mama são tumores esporádicos. Não são todas as mulheres que precisam fazer essa avaliação genética, elas precisam ser aconselhadas a depender daquilo que a gente encontra de diagnóstico familiar, da idade que ela teve o diagnóstico, uma série de outros fatores. Tá bom, e a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote o nosso telefone, nosso WhatsApp, 999769204. E agora a gente faz um breve intervalo, é bem rápido, não sai daí que eu espero você.